Olá, meus amigos. Estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E hoje a gente vai falar sobre a vida sem empatia. Como é que funciona a mente do molestador? Como é que funciona a moral do sociopata, né? Bom, de acordo com o Daniel Goleman, ele fala o seguinte: Eric Eckhart envolveu-se num crime infame. Ele era guarda-costas da patinadora Tonya Harding. Ele mandou vagabundos agredirem Nancy Kerrigan, que era a arquirrival de Tonya, pela medalha de ouro de patinação feminina nas Olimpíadas de 1994. No ataque, o joelho de Tonya foi machucado, deixando-a de fora da competição durante meses de cruciais exercícios. Mas quando Eckhart viu chorando na televisão, teve uma súbita onda de remorso e procurou um amigo para revelar seu segredo, iniciando a sequência que levou à prisão dos atacantes. Tal é o poder da empatia. Mas ela está, em geral e tragicamente, ausente naqueles que cometem os crimes mais hediondos. Uma falha psicológica é comum em estupradores, molestadores de crianças e muitos perpetradores de violência familiar. São incapazes de empatia. Essa incapacidade de sentir a dor das vítimas lhes permite dizer a si mesmos mentiras que justificam seu crime. Para os estupradores, a mentira inclui: as mulheres querem mais é ser estupradas. Ou outra mentira: se ela resiste, é só para bancar a difícil. Para os molestadores, a mentira é a seguinte: não estou machucando a criança, só demonstrando amor. Ou outra mentira que eles costumam usar é a seguinte: esta é apenas mais uma forma de afeto. Para os pais violentos, a mentira da qual eles se utilizam é a seguinte: isto é para aprender. Todas essas autojustificações foram coletadas a partir do que pessoas em tratamento relatam terem dito a si mesmas quando brutalizavam suas vítimas ou quando estavam em vias de fazê-lo. A ausência da empatia no momento em que essas pessoas infligem dano às vítimas é quase sempre parte de um ciclo emocional que precipita seus atos cruéis. É só ver a sequência emocional que normalmente leva a um crime sexual, como, por exemplo, molestar crianças. O ciclo começa com o molestador sentindo-se perturbado, irado, deprimido, solitário. Esses sentimentos podem ser provocados, digamos, vendo casais felizes na TV e depois sentindo-se deprimido por estar só. O molestador, então, busca consolo numa fantasia de sua preferência, em geral, sobre uma cálida amizade com uma criança. A fantasia torna-se sexual e acaba em masturbação. Depois, o molestador sente um alívio temporário da tristeza, mas esse alívio tem vida breve. A depressão e a solidão retornam com mais intensidade. O molestador começa a pensar em transformar a fantasia em realidade, dando a si mesmo justificativas do tipo: não estou fazendo nenhum mal de fato se a criança não for psicologicamente atingida. Ou outra fantasia é: se uma criança não quisesse mesmo fazer sexo comigo, ela pararia. Nessa altura, o molestador está vendo a criança pela lente da fantasia pervertida, sem empatia pelo que uma criança de fato sentiria na situação. Esse desligamento emocional caracteriza tudo o que vem a seguir, desde o resultante plano de pegar a criança sozinha, até o cuidadoso ensaio do que vai acontecer e a execução do plano. Tudo se segue como se a criança envolvida não tivesse sentimentos próprios. Ao contrário, o molestador projeta nela a atitude cooperativa da criança de sua fantasia. Os sentimentos dela, repulsa, medo ou nojo, não são registrados. Se fossem, estragariam tudo para o molestador. Essa absoluta falta de empatia pelas vítimas é um dos principais focos de novos tratamentos em vias de elaboração para molestadores de crianças e outros criminosos do gênero.
Num dos mais promissores programas de tratamento, os criminosos leem dilacerantes histórias de crimes semelhantes aos que praticaram, contadas da perspectiva da vítima. Também veem videotapes de vítimas contando em lágrimas o que é ser molestado. Os criminosos, então, escrevem sobre o seu próprio crime do ponto de vista da vítima, imaginando o que ela sentiu. Leem essa história para um grupo de terapia e tentam responder às perguntas sobre o ataque do ponto de vista da vítima. Finalmente, o criminoso passa por uma reencenação simulada do crime, desta vez fazendo o papel da vítima. William Peters, psicólogo da prisão de Vermont, que descreveu essa terapia de adoção da perspectiva da vítima, me disse o seguinte, disse ao Daniel Goleman: a empatia com a vítima muda a percepção de tal modo que é difícil a negação da dor, mesmo em nossas fantasias. Isso reforça a motivação dos homens que desejam controlar seus impulsos sexuais perversos. Os criminosos sexuais que passaram pelo programa na prisão tiveram apenas metade da taxa de crimes posteriores após a libertação, comparados com os que não foram submetidos a esse tratamento. Sem essa motivação inicial inspirada pela empatia, nada do resto do tratamento dará certo. Embora possa haver uma leve esperança de se instilar um sentimento de empatia em criminosos, como os molestadores de crianças, há muito menos para outro tipo criminoso, o psicopata, entre parênteses, mais recentemente chamado de sociopata na diagnose psiquiátrica. Os psicopatas são notórios por serem ao mesmo tempo encantadores e completamente desprovidos de remorso, mesmo em relação aos atos mais cruéis e impiedosos. A psicopatia, ou incapacidade de sentir qualquer tipo de empatia ou piedade, ou o mínimo problema de consciência, é um dos defeitos emocionais mais intrigantes. O núcleo da frieza do psicopata parece estar na incapacidade de ir além das mais tênues ligações emocionais. Os mais cruéis dos criminosos, como os sádicos assassinos em série, que se deliciam com o sofrimento de suas vítimas antes de elas morrerem, são exemplos clássicos da psicopatia. Os psicopatas são também deslavados mentirosos, prontos a dizer qualquer coisa para conseguir o que querem e manipulam as emoções das vítimas com o mesmo cinismo. Vejam o desempenho de Faro, garoto de 17 anos e membro de uma gangue de Los Angeles que alejou uma mãe e seu bebê atirando-os de um carro em movimento. O que ele descreveu mais com orgulho do que com remorso. Num carro, com Leon Bing, escrevia um livro sobre as gangues Crips e Blocks de Los Angeles. Faro quer se exibir. Diz a Bing que vai dar uma de doido com os dois panacas no carro ao lado. Bing conta o ocorrido. O motorista, sentindo que alguém o está observando, dá uma olhada no meu carro. Seus olhos encontram os de Faro e arregalam-se por um instante. Depois ele desfaz o contato, baixa os olhos, desvia os olhos e não tem a menor sombra de dúvida sobre o que vi ali nos olhos dele. Era medo. Faro repete o olhar que lançou ao carro ao lado para Bing. Ele olha direto para mim e tudo em seu rosto muda e se transforma como por um truque de fotografia de tempo. Torna-se uma cara de pesadelo apavorante de se ver. Diz a gente que se a gente retribuir o olhar dele, se desafiar esse garoto, é melhor poder se garantir. O olhar dele diz que ele não está dando a mínima para coisa alguma, nem para a vida da gente, nem para dele. É evidente que num comportamento tão complexo quanto o crime, há muitas explicações plausíveis que não evocam base biológica. Uma delas seria a de que uma espécie de aptidão emocional perversa entre travessões intimidar os outros é importante em bairros violentos para a sobrevivência, como seria voltar-se para o crime. Nesses casos, empatia demais poderia ser contraproducente. Na verdade, uma oportunística falta de empatia pode ser uma virtude em muitos papéis na vida do interrogador policial /pesada ao invasor de empresas. Homens que trabalham
como torturadores para estados terroristas, por exemplo, descrevem como aprenderam a se dissociar dos sentimentos das vítimas para fazer seu serviço. Há muitos caminhos para a manipulação. Uma das mais sinistras formas em que a ausência de empatia pode mostrar-se foi descoberta por acaso num estudo sobre os mais perversos espancadores de esposa. A pesquisa revelou uma anomalia fisiológica entre muitos dos maridos mais violentos. Aqueles que batem regularmente na mulher ou a ameaçam com facas e revólveres. Eles fazem isso mais em estado de calma, de forma calculada do que quando arrebatados pelo calor da fúria. À medida que aumenta a sua cólera, surge a anomalia. Os batimentos cardíacos caem, em vez de elevarem-se, como acontece comumente na fúria em ascensão. Isso significa que estão ficando fisiologicamente mais calmos, no próprio momento em que se tornam mais beligerantes e abusivos. A violência deles parece ser um ato de terrorismo calculado, um método de controlar as esposas pela instilação do medo. Esses maridos friamente brutais são uma raça à parte da maioria dos homens que espancam as esposas. Entre outras coisas, é mais provável que sejam também violentos fora do casamento, metendo-se em brigas de bar e entrando em luta corporal com colegas de trabalho e com outros membros da família. E enquanto a maioria dos outros homens que ficam violentos com as esposas faz isso impulsivamente, com raiva por se sentirem rejeitados ou por ciúmes, ou por medo de serem abandonados, esses espancadores calculistas batem nas mulheres sem nenhum motivo aparente. E uma vez que começam, nada que elas façam, incluindo tentar ir embora, parece conter a violência deles. Alguns pesquisadores que estudam criminosos psicopatas suspeitam que a fria manipulatividade deles, essa ausência de empatia ou envolvimento, às vezes tem origem numa anomalia neural. E aí a gente entra numa nota do texto que diz o seguinte: esta é uma nota de advertência. Se há padrões biológicos em jogo em alguns tipos de criminalidade, como um defeito neural na empatia, isso não quer dizer que todos os criminosos são biologicamente anômalos ou que existe uma determinante biológica para o crime. Há uma tremenda controvérsia sobre essa questão e o melhor consenso a que podemos chegar é o de que não há essa determinante biológica e certamente nenhum gene criminoso, mesmo que haja em alguns casos uma base biológica que justifique a ausência de empatia, isso não é determinante para a prática de atos criminosos. Não acontece com a maioria das pessoas. A falta de empatia é apenas um fator, entre outras coisas psicológicas, econômicas e sociais, que contribui para um vetor em direção à criminalidade. Bom, voltando ao texto, né? Uma possível base fisiológica para a psicopatologia cruel foi demonstrada de duas formas, ambas sugerindo o envolvimento de caminhos neurais para o cérebro límbico. Numa, as ondas cerebrais das pessoas são medidas quando tentam decifrar palavras embaralhadas. As palavras são exibidas muito rapidamente, por apenas cerca de 1/10 de segundo. A maioria das pessoas reage de um modo diferente a palavras como matar do que a palavras neutras como cadeira. Decide mais rapidamente se a palavra emocional foi embaralhada, mas não as neutras. Os psicopatas, no entanto, não têm nenhuma dessas reações. O cérebro deles não mostra o padrão distintivo em resposta às palavras emocionais e eles não reagem com mais rapidez a elas, o que sugere uma perturbação nos circuitos entre o córtex verbal, que reconhece a palavra, e o cérebro límbico, que lhe atribui sentido. Robert Hare, psicólogo da Universidade de Colômbia, que fez essa pesquisa, interpreta esses resultados como significando que os psicopatas têm uma tênue compreensão de palavras de cunho emocional, um reflexo da tenuidade mais genérica no campo afetivo. Hare acredita que a insensibilidade dos psicopatas se baseia parcialmente em outro padrão psicológico identificado em pesquisa anterior e que também sugere uma anomalia no funcionamento das amígdalas e circuitos relacionados. Os psicopatas que vão tomar um choque elétrico não demonstram qualquer sinal de medo, como normalmente ocorre em pessoas que vão sentir dor. Com a perspectiva de dor
não provoca uma onda de ansiedade, Harry afirma que os psicopatas não se preocupam com punições futuras pelos atos que praticaram. E como eles próprios não sentem medo, não há lugar para empatia ou piedade em relação ao medo e à dor de suas vítimas. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.